Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo que é digital e às vezes a gente muda de assunto, mas hoje é digital. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, na sua plataforma favorita de podcast ou então no YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Cora Rona. E Cora, de que falaremos hoje? De algo a respeito do qual a gente já tem falado muito, mas que começa a ficar claro através de estudos: a irresponsabilidade das redes sociais. Olha, a gente vai trazer um estudo a respeito da Meta, aliás, mais de um estudo a respeito da Meta. Eles estão deixando o bolsonarismo mentir à vontade e estão sendo pagos para isso. Vem. Cora Roney, vamos falar da Meta, que é a holding que tem, entre outras empresas, WhatsApp, Facebook, Instagram e propaganda eleitoral? Vamos. Acho muito oportuno. Porque tem dois estudos novos que saíram agora, muito interessantes. São de duas ONGs que se preocupam com isso. Uma é uma ONG chamada, as duas são americanas, uma chamada Some of Us. Some, obviamente, é um trocadilho, né? Mas não se escreve S-O-M-E, né? Se escreve S-U-M, né? Quer dizer, a soma de nós e não alguns de nós. Como o trocadilho poderia levar a entender. E a outra é de uma outra ONG bastante conhecida chamada Global Witness. Deixa eu começar pelo do trabalho do pessoal da Some of Us, que é muito interessante. O nome do estudo é um estudo que foi publicado em inglês, mas é inteiramente a respeito do Brasil. O nome do estudo é Parem o Roubo 2.0, como que a Meta está subvertendo a democracia brasileira. Para nossos ouvintes e espectadores que falam inglês, esse Parem o Roubo 2.0, na verdade, vem de Stop the Steal. Stop the Steal era o jargão, era o slogan que o pessoal do Trump usava para acusar de roubo a eleição que botou Joe Biden na Casa Branca. Então, o Stop the Steal 2.0, no fim das contas, o que o pessoal da Some of Us está fazendo é o seguinte, Jair Bolsonaro está organizando algo muito similar ao que o Trump fez aqui no Brasil. E o que eles fizeram? Eles foram para dentro do Facebook e começaram a ver as publicidades eleitorais legais, quer dizer, aquilo que é publicidade que você paga para atingir uma quantidade muito grande de pessoas. Eles localizaram 2.891 anúncios, quer dizer, quase 3.000 anúncios bolsonaristas diferentes, publicados por 19 contas. Quer dizer, a gente está falando de um universo de quase 3.000 publicidades publicadas por apenas 19 contas. Quase todas essas contas são ou de políticos ou de pessoas que estão em campanha para se tornar políticos. Acho que a gente já pode, ou de políticos eleitos ou de políticos concorrendo à eleição pela primeira vez. 19 contas. Eles fizeram um balanço dessas contas. Desses quase 3.000 anúncios, pelo menos 10 foram publicados antes de ser legal haver publicidade eleitoral no Brasil. Eu até discuto, Cora, se o TSE deveria determinar em que momento você pode veicular publicidade ou não, tá? Eu acho que isso devia ser livre. Eu compreendo que eles têm uma preocupação com não dar excessiva vantagem a quem tem muito poder econômico, mas eu acho que não faz diferença, não é isso que faz diferença. Porque... Não, e é hipócrita, né? É uma hipocrisia. Eu acho super hipócrita. Aí fica todo mundo fazendo campanha, se dizendo pré-candidato e não pedindo voto, e, portanto, não está fazendo campanha como está. E eu digo todo mundo mesmo.
Lula, Ciro, Simone, Bolsonaro, e eu estou falando dos candidatos a presidente, né? Todo mundo. Mas, é claro. Agora, 10 dessas publicidades, desse universo de 3 mil, a Meta permitiu que fossem publicadas antes do momento em que elas eram legais. Uma quantidade imensa desses anúncios, Cora, pregam o uso da violência, espalham mentiras a respeito da segurança do nosso sistema de contagem de votos. E a maioria deles descreve a eleição como um embate entre o bem e o mal. Existe o bem representado por Jair Bolsonaro e o mal representado ou por Lula ou por quaisquer outros candidatos. Quer dizer, são propagandas que mentem, incitam violência e classificam a coisa de forma que uma derrota do Bolsonaro representa não um momento cotidiano de qualquer democracia. O presidente da República se candidatou à reeleição, perdeu, acontece. Não, mas como uma grande catástrofe. Qual é a essência aqui da conclusão do pessoal da Some of Us? A conclusão, em essência, é: a Meta não está controlando nada. O que puser, pôs e foi. E os algoritmos do Facebook estão sendo usados em favor de espalhar desinformação. A Meta está botando esse serviço à venda. Você pode desinformar, que eles aceitam o seu dinheiro para desinformar a população em assuntos que estão diretamente relacionados à democracia brasileira, ao futuro da democracia brasileira. Aí vem o estudo da Global Witness. O que a Global Witness fez? Eles fizeram uma coisa diferente. Eles pegaram 10 anúncios que eles mesmos criaram, com informações mentirosas, com informações falsas a respeito do pleito. E puseram esses anúncios através de contas no Facebook para rodar. A Meta aceitou os 10. Ou seja, o teste da Global Witness confirma aquilo que a Some of Us descobriu. A diferença no caso da Global Witness é o seguinte: na hora de botar para rodar os anúncios, eles não puseram para rodar o anúncio. Claro. O objetivo deles não é desinformar. O objetivo deles era saber se aquelas propagandas seriam aceitas ou não pela Meta. Foram aceitas. Então, Cora, a gente está, em essência, há 2 anos passados do 6 de janeiro, que é a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. A Meta tem toda a experiência do mundo que poderia ser angariada nesse meio tempo para combater a desinformação. Zero. Não está acontecendo nenhum tipo de controle. Mas, olha, isso é uma surpresa? Cara, eu talvez seja ingênuo. Eu achei que algum tipo de controle fosse ter. Eu achei que pudesse ser burlável. Eu achei que... Agora, nesse nível, eu confesso que... Olha... É uma coisa meio... Eles não estão nem aí, sabe? Eu conversei com a whistleblower que esteve aqui no Brasil para depor na Comissão das Fake News. E quando você conversava com ela, ficava claro que o controle é zero, inclusive porque, se você pegar os textos legais do Facebook em relação às eleições brasileiras, eles têm um capítulo gigantesco falando sobre as eleições por correio. Não existe eleição por correio no Brasil. Quer dizer, eles puseram o que eles tinham feito nos Estados Unidos no tradutor, provavelmente, do Google, porque eu acho que eles não têm. Mas whatever. E tascaram no Facebook como se fosse uma coisa feita para o Brasil, como se tivesse alguma customização brasileira. Não tem. Quer dizer, você está falando aqui da Frances Hogan, que foi aquela ex-gerente que fez denúncias a respeito de como que o Google
Perdão, não o Google, o Fez Facebook a Meta. não agia, a Meta, não agia a respeito de N questões, entre elas segurança eleitoral e maus tratos de adolescentes, né? Exatamente. E a questão passa por vários pontos, quer dizer, o primeiro sendo que eles não têm realmente equipes locais para isso. Eles mal e mal têm equipes suficientes que falam a língua. Eles estão preocupados com os Estados Unidos e com a União Europeia nesse momento, porque é onde está se falando mais em regulamentação das mídias sociais. Mas o resto do mundo, eles não estão nem aí. Eles realmente. Acho muito chocante, Cora. Acho muito chocante. Eu acho chocante, mas não me surpreende. Quer dizer, acho chocante em termos. Porque essa altura, sabe, não me choco mais. O que eu comecei em relação às mídias sociais, minha relação com as mídias sociais, como uma grande defensora das mídias sociais. Ainda sou, em muitos aspectos, mas eu considero todas as redes sociais absolutamente irresponsáveis como cidadãos, completamente irresponsáveis como participantes de um universo democrático. São deletérias. Eu acho que o mundo está pior por causa das redes sociais. Eu acho que o mundo era melhor antes, com tudo o que as redes sociais têm de positivo, com tudo que eu gosto de usar redes sociais. Mas eu acho que o mundo perdeu muito por causa da voracidade das redes sociais, por causa da cegueira dos seus dirigentes, porque eles ainda partem daquela ideia de que quem está na internet é todo mundo mais ou menos parecido ou civilizado, e não é. E as redes têm sido usadas por gente má em todos os lugares. Elas já foram responsáveis por genocídios em Ruanda, não, desculpe, Mianmar. Enfim, estão sendo usados da pior forma possível em todos os cantos do mundo. Então, cara, eu não sei, sabe? Não me surpreende nada de mal que venha das redes sociais. Eu me inscrevi, Cora, por noblesse oblige, ou para ser mais preciso, a profissão, não a nobreza, exige. Eu me inscrevi em uma dezena de grupos públicos bolsonaristas. Eu estou em grupos em que a presença principal é de militares, é de gente do Centro-Oeste, é de evangélicos. Quer dizer, tem vários grupos. São não exatamente uma dezena, são 9 grupos bolsonaristas, são grupos públicos, daqueles que você encontra o link na internet, você clica e entra. De WhatsApp. Eu estou em 5 grupos lulistas, eu estou em 3 grupos ciristas, e eu estou em um grupo da Simone Tebet, de partidários. Agora, em todos os grupos lulistas, tem propaganda do Lula. Essencialmente propaganda do Lula. Figurinha do Lula, vídeos do Lula, dicas para militância. Em todos os grupos do Ciro, tem propaganda do Ciro. Vídeos para militância, figurinhas. Em todos os grupos da Simone Tebet, tem propaganda da Simone. Trechos de discursos, tudo mais. Os grupos do Lula são mais ativos, os grupos do Ciro também são mais ativos. Esse grupo da Simone, no qual eu estou, não é muito ativo, não. A questão fundamental é: os grupos bolsonaristas é um festival de campanha contra o Lula gigante. E a quantidade de coisa falsa, de mentira, é enorme. Agora,
O impressionante é o seguinte, ó, nem eu nem você, Cora, somos ingênuos. A gente já está na nossa profissão, você há mais tempo do que eu, mas nós já contamos em décadas nosso Em tempo como várias décadas. jornalistas. Bem, no meu caso, está se aproximando da terceira década. Mas a gente já cobriu muita eleição, a gente já viu essa coisa acontecer muito. Mentira faz parte do jogo da política. Mente. O nível de mentira profissional do bolsonarismo é uma coisa que. É uma coisa que. Cara, é simplesmente o jogo que eles estão jogando é um jogo diferente. A quantidade de vídeo deepfake que tem do Lula. Tipo, toda semana eu vejo uns 3 vídeos que são deepfakes. Não são bons deepfakes, não, tá? O deepfake, para se porventura tem alguém que não saiba, deepfake é aquela técnica de inteligência artificial que produz um vídeo em que a pessoa aparece e está falando qualquer coisa. Você, de fato, vê os movimentos de lábio e tudo mais, mas o vídeo é falso, ele é uma criação de um algoritmo de inteligência artificial. Em geral, esses vídeos não são bem feitos, não são coisas profissionais, não são alguém que usou um algoritmo qualquer da internet, em geral com... Num deles, por exemplo, era o Lula explicando que não dá para fazer a revolução comunista imediatamente, que existe um projeto para, em vários passos, você ir acostumando e sensibilizando a população brasileira até que se possa fazer a revolução, porque aqui não vai dar para ser como em Cuba. Que eu ou você vemos aquilo, a gente sabe que o Lula nunca falou esse troço na vida dele. Entendeu? Nunca. E, no entanto, está lá... mas são coisas dessa natureza. São coisas, obviamente, produzidas para atender a um eleitor que tem um grau alto de ingenuidade política, mas isso são a maior parte dos eleitores. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque você estava falando nisso, que os vídeos são toscos, mas a impressão que eu tenho é que tanto faz. É que a mensagem do bolsonarismo ela não passa por ser crível, ela é uma confirmação de fé. Ela é uma confirmação de fé. É como quando você fala na Imaculada Conceição. Quer dizer, a igreja vai mandar santinhos sobre a Virgem Maria, não sei o quê. O problema da Imaculada Conceição é o seguinte: você se converte ao catolicismo e aí você decide que você vai casar virgem, que você vai à missa todo domingo, que você vai confessar seus pecados mais terríveis para o padre. Se ele te mandar rezar em cima do milho ajoelhado, 4 Ave Maria, você vai rezar em cima do milho. Você faz para você, mas você não está me obrigando, eu sei, entendeu? A seguir os preceitos da Igreja Católica. O problema é que, a partir do momento que esse sujeito é eleito, ele é o presidente de todos nós, e ele governa só para eles, né? O que eu quero dizer é que é uma seita. E que, quando a gente entra no terreno das seitas, você sai do terreno do racional. Eu acho que o lulismo também tem tons de seita. Eu acho que há um fanatismo em torno, um sebastianismo em torno da figura do Lula, que qualquer pessoa que não reconheça o Lula como o maior político de todos os tempos do Brasil é considerado fascista imediatamente, enfim. Mas não se compara com o que há no bolsonarismo. A coisa do bolsonarismo é mesmo uma coisa excepcional, esquisitíssima. Eu acho que há algumas pessoas dentro do PT que tratam de fato o Lula como alguém quase sobrenatural. Eu já vi muito cirista tratando o Ciro como o homem mais inteligente, o político mais brilhante. O Brasil nunca teve a oportunidade de ter um presidente com a capacidade intelectual do Ciro, tudo mais. A turma do Ciro, algumas pessoas da turma do Ciro, como algumas pessoas da turma do Lula, têm de fato esse comportamento. Mas eu acho que a diferença maior
não é apenas na coisa da questão da seita. A diferença de como que você decide jogar o jogo. E esse grupo do Bolsonaro joga o jogo na base do nenhuma regra vale. Eu só vou mentir, eu vou distorcer o que puder distorcer, eu vou inventar riscos que não existem e eu vou usar a superestrutura de algumas das mais poderosas multinacionais do mundo para fazer com que todo esse meu jogo baixo atinja a maior quantidade possível de pessoas. E estas multinacionais estão muito bem dispostas a recolher os caraminguás e fazer o trabalho de distribuição. Então, mesmo que a gente considere que existe uma questão de seita, o problema é que Lula, Ciro, Simone, e eu estou citando só os que pontuam de fato nas pesquisas, Lula, Ciro e Simone não jogam o jogo desse jeito. Sim. Então, a gente está numa coisa aqui que é numa paridade de armas. E esse cara, ainda por cima, não só ele mente, como ele é o presidente da República. Então, ele tem o tesouro público na mão. Ele tem o poder da caneta do presidente da República na mão. Ele estala os dedos e desce o preço do gás. Sim. Ele joga a conta para o ano que vem. E dane-se quem que Você vai sabe, assumir essa conta aliás, no ano que vem. Mas eu acho que o pior problema, a grande herança maldita desse país, já falei isso algumas vezes, eu acho que a reeleição devia ser proibida. O mal que a reeleição já causou ao Brasil é inacreditável. Até, vamos esquecer a parte trágica, mas ficar só na parte dramática, porque assim que o sujeito toma posse, ele já começa a pensar na reeleição, em vez de começar a pensar em governar. Então, é um equívoco medonho, medonho. Em algum momento, alguém vai ter que ter coragem, chegar lá e realmente acabar com isso. Ou o Brasil vai acabar antes. eu desconfio que o próximo presidente, seja lá quem for, ou a próxima presidente, pode. Acho que isso vai estar na pauta, sabe? Independentemente disso, eu tô ficando cansado agora. Tá, Sim. a gente. Eu acho incrível. Olha, eu não quero parecer estar pegando também direto no pé da meta, não. Começam a pintar estudos que mostram, ainda não com detalhes o suficiente, que mostram que o nível de desinformação bolsonarista no TikTok está rooftop. Foi para o alto num nível. O TikTok também está servindo Mas todas a elas, olha, distribuição. o Brasil, lamentavelmente, é periferia. O Brasil Mas sabe, não só que não importa. é. Só que não é, porque o Brasil é a terceira população do Facebook. Eu não sei qual o ranking do TikTok, mas eu imagino que a gente esteja entre os 5 mais. A gente não é periferia para essas empresas. A gente pode até se sentir periferia. Eles podem até nos olhar como periferia. Mas se você tira o Brasil, você tira um percentual gigantesco da população dessas redes. Entende? Porque nós usamos muita rede social. Quando você olha para. Isso é o número do ano passado. Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no TikTok, o Brasil era o campeão mundial em horas vistas de vídeo. Número 1, mais que a Índia, mais que os Estados Unidos. E eu estou citando esses dois porque são países com uma enorme e gigantesca população de smartphones. Porque a gente não conta pessoas nessas horas, né? A gente conta smartphones. A gente consome mais. E somos sempre segundo ou terceiro colocado em número de usuários. Quer dizer, enfim, estaremos sob nova administração, tudo indica, no ano que vem. O Congresso Nacional vai ter que se debruçar sobre esse problema. Essas empresas precisam ser reguladas urgentemente. Elas precisam ser punidas
entendeu? Para o nível de serviço, pelo tipo de sabotagem que elas fazem da democracia brasileira. A gente está exposto para essas empresas de um jeito que é inédito na história. Olha, Enfim. o livro que eu trago hoje, inclusive, tem tudo a ver com isso. Está aqui, Qual ó. livro, Clara? Como as Como as guerras guerras. civis começam. Da Bárbara Walter, é uma professora. Ela estuda guerras civis há 30 anos. Esse livro olha, não é gente que me ouve, não é um romance, não é uma fantasia, mas é uma excelente leitura, independentemente de qualquer coisa. Porque eu sei que as pessoas gostam de, mas ele é bom de ler, ele é ótimo de ler. E ele é muito importante, porque ele mostra como nós todos, a humanidade como um todo, está despreparada para uma guerra civil. E por que, que as guerras civis acontecem e por que, que a gente não presta atenção, sabe? Por que, que elas vão chegando muito devagar? Porque, de uma certa forma, as pessoas mais perigosas são ridículas, né? Se você vê, Hitler era muito ridículo, Trump é ridículo, Bolsonaro é ridículo. Você sempre acha que os caras são os palhaços e você não leva a sério. E quando você olha, o cara virou presidente. As guerras civis contemporâneas são diferentes também. A gente não percebe, porque quando a gente fala em guerra civil, a gente está pensando naquela guerra civil clássica do século XVIII, XIX, em que batalhões de soldados de uniformes diferentes se atacavam em campos de batalha. Hoje em dia não é mais assim. Os objetivos mudaram. Até o século XIX, começo do século XX, a guerra civil era uma questão de ideologia e de classe social. A guerra civil hoje já não tem nada a ver com isso, ela está baseada em questões religiosas, ela está baseada em questões étnicas. A Bárbara Walter vê a guerra civil como, na verdade, um ataque de fato à população civil e não grupos de diferentes soldados, de diferentes facções da população. As condições necessárias para uma guerra civil estão assustadoramente presentes em vários países. Ela escreve muito sobre os Estados Unidos, claro, o foco principal dela são os Estados Unidos, mas ela fala também sobre o Brasil. Ela fala muito sobre a implosão da antiga Iugoslávia, que o Tito segurava com mão de ferro, e quando o Tito morreu, se esfacelou, porque você tinha questões religiosas intensas lá, e as pessoas não se davam conta de quanto isso estava fermentando ali, do grau de ressentimento. Então, é um padrão mais ou menos igual em todo mundo. Você tem, aqui no Brasil, você não tem uma questão religiosa tão forte, mas você tem um ressentimento de uma população rural em relação à população urbana. Uma questão de conservadores versus progressistas, de uma certa maneira, em que a pessoa não se sente suficientemente valorizada. A pessoa que acha que está fazendo todo o trabalho. Um cenário bastante parecido com o dos Estados Unidos, dos caras que elegeram Trump. Você está vendo uma nova classe emergente, urbana, progressista, e você acha que você ficou para trás, que você foi traído, que alguém está pegando o teu emprego, a questão dos imigrantes, enfim. Há questões raciais sérias, há uma desigualdade gigantesca. Então, todos esses pontos é uma confluência de fatores. Agora, o que segura tudo isso e o que está levando isso em frente hoje são as redes sociais. E a conclusão
ela aponta várias coisas que deveriam ser feitas para evitar as guerras civis, porque você vê o subtítulo do livro é Como as Guerras Civis Começam e Como Impedi-las. Eu acho que como impedi-las não é tão simples, eu acho que o mundo já desandou em alguns lugares mais do que a gente consegue recuperar, mas certamente a regulamentação das redes sociais é fundamental. Porque elas criam uma polarização fratricida. Você vê quantas pessoas nós dois conhecemos que têm problemas de família, que não falam com o irmão, que brigaram com a sogra, que não se dão mais com os amigos de infância, né? Isso é a base para uma guerra civil, está posto. Então, acho que, nesse momento, é fundamental a leitura desse livro, que, volto a repetir, é um livro muito bom de se ler, povo, porque ela usa um recurso estilístico interessante, que é falar de pessoas que foram pegas pelas guerras civis. Uma pessoa que estava, como eu ou você, achando ridículo todas aquelas milícias ali na esquina, e os caras estão se armando. Aliás, a quantidade de armas também é um fator fundamental. Mas a gente acha isso uma patetada. A gente só acha ridículo quando a gente vê uma dancinha de milicianos, os caras fazendo uma motociata. Olha, não é ridículo, é assustador. E é bom a gente ter isso em mente, porque eu acho que nessas eleições a gente tem dois candidatos muito diferentes sobre esse aspecto. A gente tem um que é um risco real. Enfim, fica a minha dica de livro dessa semana. Tem um outro livro que eu só vou mostrar para vocês, que chegou hoje. Gente, para quem só está ouvindo, Cora Ronay pega um volume gigantesco que mal consegue levantar com as próprias mãos e mostra para a câmera. Sabe o que é isso? Livro do Brandon Sanderson. Lembram dele? Brandon Sanderson foi aquele camarada que fez o Kickstart mais o GoFundMe. Qual foi? Não me lembro. Gente, vê aí para mim. E Pedro ficou mudo. Desculpa, eu apertei o mudo sem querer. Gente, qual foi? Foi no Kickstarter, não foi? Foi Kickstarter, não foi? Foi Kickstarter. Foi o maior Kickstarter de todos os tempos. Foi Kickstarter, né? Então. Foi o Kickstarter. Olha aqui. Brandon Sanderson, para quem não se lembra, foi aquele camarada que fez o maior Kickstarter de todos os tempos. A maior vaquinha da internet, deu milhões de dólares. Foi um fenômeno nunca visto. Esse livro é dele. Não é ainda dessa série, porque essa série que ele fez e que ele vai editar agora com esse Kickstarter ainda não é essa. Vai ser um livro anterior dele. É o primeiro de uma série, mas, tamanhão, se chama O Caminho dos Reis. Dizem que é absolutamente delicioso e hiper fantástico para quem gosta de fantasia. Então, fica a dica e fica o tamanho do livro para vocês verem que eu achei qualquer coisa inacreditável. O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson. Pesado, viu? Dá para fazer musculação. E é isso. Agora, eu queria contar uma última história, porque você estava falando da Guerra Civil e eu lembrei de uma história que é, por um lado, muito bonita e muito triste, que é a história de dois grandes poetas, um deles, um dos meus poetas favoritos. E eram irmãos, Antônio e Manuel Machado. Antônio Machado e Manuel Machado, apesar do nome aparentemente brasileiro ou português, eram espanhóis de Sevilha. Ambos excepcionais poetas. E que certamente seriam mais lembrados fora da Espanha. Na Espanha são Antônio muito mais do que Manuel, celebradíssimos. Só que eles calharam de serem contemporâneos de Federico Garcia Lorca,
E Lorca os eclipsou, embora eu considere que com injustiça, porque eu acho que Antônio Machado é tão grande quanto Lorca. Mas O por que eu Borges estou achava ele lembrando? maior. O Machado? O Borges dizia que o Lorca era uma suerte de andaluz profissionista. E que deu ao Antônio Machado a chance de escrever um dos maiores poemas da língua espanhola. Qual é o Cantares? É. O Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se corre da cera. Enfim, Não, não acho vou que lembrar não era todo. esse. Não. Mataram a Federico. E Muerto caiu Federico. É lindíssimo. Esse verso é um verso que eu vou esquecer, que eu nunca vou esquecer, né? Que ele termina assim, né? E Muerto caiu Federico. Esse Borges se referia, desculpa, não fiz a. Eu me lembrei da frase do Borges, porque eu me lembrei de uma entrevista, um livro-entrevista, de umas 200 páginas com Borges, que um radialista uruguaio fez uma vez, uma entrevista enorme, foi publicada em livro. E foi uma das coisas mais interessantes que eu li a vida inteira. Eu tenho esse livro, por acaso, e eu me lembro até hoje dessa definição, porque eu adoro Lorca. E eu adoro foi um Lorca. choque para mim, mas eu ri muito, cara. Borges tinha muito senso de humor. O Antônio Machado e Manuela Machado tinham 1 ano de idade que os separava. Quem me apresentou o Machado, curiosamente, foi J.R. Duran, o fotógrafo de mulheres. O Duran, uma vez, me chamou a atenção. Eu estava indo para Barcelona e ele falou: bem, então você tem que ler Antônio Machado. E eu, quem é? Como você não sabe? Ele me deu uma aula sobre o Machado. E aí eu comprei um livro. Ele não era de Barcelona, ele era de Sevilha, mas ele estava, o Antônio Machado, entre as pessoas que se refugiaram em Barcelona ao fim da Guerra Civil Espanhola. E o Machado viu-se obrigado a se exilar. Ele é da turma com Dalí, com Picasso, tudo mais, a turma que foi para Paris. Foi para Paris não no sentido cirista do termo, mas no sentido de era exílio mesmo. Era a fuga da ditadura fascista do Francisco Franco. E Manuel Machado, que era outro poeta excepcional, era franquista. Quer dizer, literalmente uma família talentosíssima que se dividiu. E, se não me falha a memória, Cora, eles nunca mais se viram. Um estava no exílio, um estava na Espanha, aquela inimizade ficou, eram irmãos que se adoravam e a política os separou. Um era fascista e o outro era virulentamente antifascista. Algum dos seus gatos se revoltou aí, né? É o problema da Mirtes Gonçalves, sabe? Porque ainda rola um estresse com a Mirtes, tá? A Flor e a Mirtes estão aqui se estranhando, eu não sei exatamente o que vai acontecer aqui. Mas às vezes eu vejo esses conflitos familiares impostos pelo bolsonarismo, e eu sempre me lembro de Antônio Machado e de Manuel Machado, que eram grandes poetas. Hoje, na Espanha, você encontra livros do Antônio Machado em tudo quanto é livraria. Manuel Machado caiu no obscurantismo, não porque fosse mau poeta, porque de forma alguma era mau poeta, muito pelo contrário, era um grande poeta, só que era fascista. E os espanhóis pós-Franco têm... É diferente dos chilenos, porque você ainda tem um grupo de chilenos que tem simpatia pelo Pinochet. Na Espanha, agora que começa a aparecer na extrema-direita uma simpatia por Franco, porque nas últimas décadas o horror imposto pela ditadura... Não, esse era um ditador que, dos ditadores latinos,
os que nós tivemos aqui no nosso continente latino-americano, mais Salazar, dos ditadores latinos, era o mais abominável de todos. Benito Mussolini, se a gente for considerar latino, talvez fosse pior. Ou talvez não, porque o Mussolini acabou rápido. O Franco ainda ficou mais 3 décadas no poder. Como Salazar. Como Salazar. Mas, olha, eu acho que há poucas coisas tão tristes quanto uma guerra civil. E a gente não tem realmente ideia como acontece. A gente olha, a gente acha que só vai acontecer com os outros. A gente olha para a Irlanda e diz, mas como é que pode? Pessoas da mesma família que não se sentam na mesma mesa. Aí você olha para a Síria, aí você olha para a antiga Iugoslávia, você olha para a Espanha, você olha e você não vê isso acontecendo com a tua família, com o teu país. E aí você lê uma entrevista com a do Bruno Galhaço, por exemplo, no domingo, na revista Domingo do Globo, em que ele fala do irmão, com que ele não fala mais, porque o irmão virou bolsonarista. E não é uma exceção. Realmente não é uma exceção. Nós todos conhecemos gente que enfrentou esse tipo de problema na família. Na minha família, que tem um histórico de gerações de envolvimento com política, já tinha gente envolvida com política no Império, eu acho que há um aprendizado ancestral em que, tipo, irmão da minha avó era integralista, irmã era comunista, e minha avó era udenista. Isso pelo lado paterno. Quer dizer, era aquela coisa mesmo de ia para todo lado mesmo. E tinha PTBista também, tá? Então, mas eu falo do tio Luiz, que era integralista, e da tia Maria, que era comunista. A tia Maria dividiu, me ensinou essencialmente me ensinou a ler e dividiu cela com a Olga Benário. Ela foi presa nas 2 ditaduras. Foi presa na ditadura de 37 e depois na de 64. Eu acho que tem um aprendizado ancestral, porque eu tenho entre os primos de 2º e 3º grau, tem de tudo. Tem liberais como eu, tem muitos petistas, tem bolsonaristas. Cultivamos o silêncio, Cora. Não se traz o assunto à mesa. É como a gente faz. Não se traz o assunto à mesa. Entende? E é uma maneira de... É o convívio possível. Sabe? Minha família é pequena e a minha família toda pensa politicamente de uma forma muito parecida. De modo que nós todos vamos para a janela bater panela juntos. Então... Você tem sorte, Cora. Tenho. Cora, nos vemos na quinta-feira? Com certeza. Até quinta, Cora. Até quinta.